Olá, estudantes! Sejam bem-vindos ao curso de Componente Curricular de Língua Inglesa. Eu sou o professor Lauro Luiz aqui e iremos aí ter um intensivão a respeito da língua inglesa no Enem. Sejam todos muito bem-vindos. E quem aqui é aquele estudante que não quer aproveitar e tirar um pontinho extra? Tá aí a dica, se dediquem na prova de língua estrangeira que você pode conseguir aquela notinha extra no final do seu exame. Bom, nós temos uma agenda. Essa é a agenda da nossa primeira aula. Hoje nós iremos abordar o tipo de questão da prova de língua inglesa, tipos de texto mais recorrentes na prova de língua inglesa, depois algumas considerações importantes acerca da prova de inglês, questões de interpretação e compreensão, passando pelas estratégias de leitura de textos em inglês, caminhando para os aspectos gramaticais e finalizo com algumas diquinhas básicas de estudo para você se sair muito bem no seu exame de língua estrangeira, no caso, exame de língua inglesa. Bom, os tipos de questões da prova de língua inglesa, ela segue também os padrões dos outros componentes curriculares. Segue o mesmo padrão. Nós temos 5 questões e em cada questão nós temos o número da questão, nós temos o texto, o enunciado e as alternativas. Lembrando que são 5 alternativas para você escolher uma. E são questões de compreensão e interpretação. Conforme eu trago o exemplo aqui da questão número 1 da prova de 2019, do ano passado. Então nós temos aí o número da questão, o texto, enunciado e as alternativas. É bastante importante você estar familiarizado com a estrutura, porque você pode ganhar tempo para responder as suas alternativas. Em seguida, nós temos eu elenquei alguns tipos de textos mais recorrentes nas provas de língua inglesa, dos últimos 5 anos. E os textos mais recorrentes são os textos informativos. O que são os textos informativos? Aqueles que veiculam nos jornais, nas revistas, em jornais online, nas revistas online. Então, esses são os mais recorrentes encontrados nas provas de língua inglesa. Em seguida, estão os infográficos. Os infográficos são os textos que trazem imagem, gráficos e informações juntos. É muito importante porque é um tipo de texto muito importante porque ele resume a informação verbal com a informação não verbal e predomina-se os números em si. É um texto muito importante porque traz 3 universos, 3 características em um único texto. Em seguida, são as charges mais recorrentes, passando pelos poemas, poesias, as canções e os anúncios. Os anúncios, eles são as propagandas que veiculam aí nas mídias digitais, nas revistas online, nos jornais. Geralmente são aquelas campanhas dentro do universo jovem, do universo teen, que está aí terminando o ensino médio e se ingressando no ensino superior. E lembrando que os outros textos também é válido porque fazem parte do universo juvenil, dos adolescentes. Então a dica que eu dou aqui se você quer se preparar na compreensão e interpretação de textos em inglês, comece a ler, a se dedicar mais na leitura de gêneros textuais recorrentes no mundo jovem, no mundo estudantil do ensino médio. Atenção, um ponto bem de atenção aqui é que o texto, as questões são elaboradas com textos em inglês, sempre com textos em inglês. Mas o enunciado das questões e as alternativas são em português. Porque o objetivo é avaliar a sua habilidade de compreender e interpretar um texto em língua estrangeira. Ok? Algumas considerações importantes. Muito importante, porque o que mais é recorrente entre o contexto do ensino médio é que os alunos pensam que o Enem ele vai cobrar uma tradução e vai cobrar conhecimentos de gramática também.
ledo engano. A prova de inglês do Enem não tem tradução de frases ou textos ou palavras e muito menos não tem gramática. O preenchimento de exercícios ou de alternativas com algum elemento gramatical, não existe isso na prova do Enem. Na verdade, o Enem se cobra leitura e interpretação de textos, né? É a sua habilidade de ler e interpretar textos em linguagem verbal. O que é a linguagem verbal? São os textos escritos que vinculam na mídia ou digital ou na mídia impressa. E também a habilidade de ler e interpretar textos visuais, né? Que são as fotos, os mapas, pinturas, gráficos e aqui entra também o infográfico, tá? Além dos enunciados. É necessário você compreender os enunciados que está localizado entre o texto e as alternativas para você acertar a alternativa, né, correta. Então, só finalizando aqui, o Enem não é gramática, não é tradução, e sim leitura e interpretação de texto. E para isso, existem algumas estratégias que eu vou aqui ensinar para você ficar preparado para compreender e interpretar um texto de língua inglesa do Enem. E a primeira delas é o conhecimento prévio de mundo. Todos nós aqui, sejam eu, os professores da sua escola e até vocês, nós carregamos um conhecimento adquirido. E esse conhecimento ele é chamado de conhecimento prévio. E ele é caracterizado em 3 etapas, né? O linguístico, o textual e o de mundo. O que é o conhecimento prévio de mundo linguístico? Trazendo para o nosso foco, que é a língua inglesa, vocês, estudantes, estão desde o 5º ano, né? Desde o 6º ano, se tendo inglês na escola pública ou na escola particular ou aprendendo inglês nos cursinhos. Esse é o conhecimento linguístico que você vem adquirindo por meio do quê? De ampliação do vocabulário, regras da língua e função. Então, esse conhecimento, ele é seu, foi gerado por você e para você. Então, você não desconsidera ele na hora da prova. E é muito importante porque vai te ajudar a entender as funções do texto, da gramática do texto, ampliar o seu vocabulário. O segundo é o conhecimento textual, diz respeito ao tipo de texto e à estrutura. O tipo de texto informativo, por exemplo, a notícia de um jornal, você já tem o conhecimento de que é uma notícia, que já é narrado um fato passado, usa-se o simple past, é diferente de uma poesia que tem rimas, são versos, enfim. Então, esse é o conhecimento textual que você tem. E por último é o conhecimento de mundo, são todas as informações do universo cultural, do contexto que você vive, seja ela na sua cidade, no seu estado, no seu país, são as informações que são vinculadas do mundo. Isso é um aspecto muito cultural e o Enem considera muito os aspectos culturais na hora do exame. Então, são esses 3 conhecimentos que você deve considerar para compreender e interpretar uma prova de língua estrangeira em inglês. A segunda estratégia são as evidências de dicas tipográficas. Então você começa a sua leitura a partir do título. O título ele te dá uma informação do tema, do que será o texto. Em seguida nós temos os subtítulos. Os subtítulos eles afunilam, né, no assunto. O foco é o assunto do texto. Algumas siglas, símbolos, palavras grifadas em itálico e negrito, isso são dicas tipográficas que o autor usa para considerar o texto assim, uma carga semântica muito maior. Além do que? Dos gráficos, gravuras, mapas, diagramas, quadros, tabelas. Às vezes a alternativa vai pedir apenas para você olhar, identificar e a resposta, né, para aquela questão está no gráfico, ou numa gravura, ou no mapa. Então você tem que fazer a leitura da informação não verbal, que são os gráficos, as tabelas, com a informação verbal, com o texto. Além de prestar atenção nas palavras maiúsculas, porque tem uma intencionalidade do autor, datas e números, os parágrafos dizem respeito à estrutura do texto, além da fonte do texto.
no final de cada texto do Enem vem a fonte do texto. E aquela fonte, ela te dá um indício do tipo de texto. Lembra que eu disse no início do slide os tipos de textos mais recorrentes? Então, por exemplo, se foi um livro de poesia, então você já sabe que aquele texto é uma poesia. Se foi uma canção, você sabe que foi retirado e produzido por um artista e o tipo de texto é uma canção. Então, só por aí você tem uma dica do tipo de texto. Em seguida, 70% ou mais de um texto, ele contém palavras cognatas, palavras transparentes ou similares. Independente do nome que você usa, tem o mesmo objetivo. O que são as palavras similares? São as palavras em inglês que se assemelham ao português. Como, por exemplo, aqui nós temos comedy, different, emotion, future, human, idea, music, other, present and television. Observem que as palavras em inglês, em negrito em inglês, são parecidas com o português. E a dica que eu falo para vocês é que 70% de um texto em inglês, ele contém palavras cognatas. E lembrando que o Enem não cobra tradução, e sim a sua capacidade de interpretar, com as palavras cognatas você já atribui um sentido seu ao texto. Então não precisa traduzir. Com o auxílio das palavras cognatas, você já tem assim o tema e o assunto que pode ser construído por você. E aqui, uma outra estratégia são as palavras repetidas. E eu trouxe um exemplo da questão 4 aqui da edição 2019 do Enem, do Caderno Azul, que ele traz aqui um poema, Englishman in New York. Observe os sublinhados. São todos de palavras repetidas. A palavra mais repetida aqui é o pronome I, em inglês, que significa eu. Então, só aí, quando você tem essa palavra muito repetida, é uma palavra-chave, recorrente no texto, e que te dá uma interpretação muito ampla. Por quê? Pegando o exemplo aqui do poeminha, a Englishman in New York, a palavra I significa eu, podemos deduzir, podemos inferir que é um texto subjetivo. É um texto que vai dizer do próprio autor, as suas interpretações, os seus sentimentos, a sua emoção naquele texto. Só aí dá para você entender basicamente 50% do texto, que é um texto subjetivo. Então preste atenção nas palavras cognatas também, que são, as palavras repetidas, que são muito recorrentes no texto também e que dizem muito. E por fim, vamos abordar alguns aspectos gramaticais da gramática. Lembrando, mais uma vez, que a prova de Enem não se cobra gramática, não tem gramática. Mas ela é importante para você entender a função da gramática do texto, né? No texto. Como, por exemplo, textos narrativos. O que são os tipos de textos narrativos? São as notícias, as histórias, os relatos. Eles usam o tempo gramatical no simple past, como está sublinhado no quadro. Então, textos narrativos estão escritos no simple past. Os textos injuntivos. Professor, mas o que é um texto injuntivo? Que pode cair no Enem também. São as receitas de bolo, manuais de como usar determinados itens. São textos que te promovem, que te incitam a fazer uma ação. Então, por exemplo, um texto de um manual de um celular ou um manual de um notebook, ele vai te ensinar a usar. E geralmente os verbos desse tipo de texto, de receita, de manuais, eles usam um imperativo. Abra, feche, ok? Ligue, desligue. Então esse tipo de texto são os textos mais injuntivos e o tempo verbal é o imperativo. Olha que interessante. O imperativo ele te dá a ordem. E os textos descritivos, eles são carregados mais de quê? De substantivos, aqueles que dão nome a algo, a alguma matéria, e de adjetivos, os que qualificam os substantivos. Então, os textos descritivos, eles nascem de descrever, né? Descrever um determinado elemento, descrever um determinado objeto. E usa-se mais substantivos e adjetivos. Então, olha aqui que interessante. Você precisa entender que nos textos narrativos é o simple past, uma ação passada. Tá aí a dica de voltar e revisar o simple past. Não precisa saber todos os verbos, mas entender o que é o simple past,
as ações e os tipos de verbos, que são dois, regulares e irregulares. O imperativo, que você tira o to do verbo e usa o infinitivo, open, close, né? Abrir, fechar. E os textos descritivos são os adjetivos, beautiful, sunny, entre outros adjetivos aí em língua inglesa que servem para qualificar o substantivo. Outra dica muito importante dentro do aspecto gramatical são as conjunções. Que são as conjunções? São essas palavrinhas que nós usamos aí. E, ou, mas, então, embora, todavia, contudo, né? Em português. Em português, né? Sabemos. Mas o que será que elas exercem dentro da oração? O importante das conjunções é você entender o valor, o sentido que ela estabelece na oração. Então, cada palavra age na frase de uma determinada maneira. Algumas acrescentam informação. Por exemplo, o e, né? Fui à escola e estudei. Temos duas informações aí com a conjunção e. Então, você sabe que a conjunção e, ela adiciona uma informação, né, na outra. Outras conjunções servem para contrapor. Fui à escola, mas estava fechada. Então, nós temos duas informações, mas uma contrapõe a outra. Você esteve, mas estava fechada a escola, entendeu? E outras para explicar, que é o caso do porquê, do então. Então, o que você tem que entender nas conjunções? São os valores, os sentidos. Lembrar que uma conjunção e, ela tem valor de adição. E a conjunção mas tem um valor de contradição. E nas alternativas, considera-se mais os sentidos que essas conjunções estabelecem no texto. Alguns exemplos aqui que eu trouxe. And, eles unem e acrescentam elementos a uma ideia em alguma frase. O but sugere contraste de ideias, equivalente a mas em português. Or apresenta uma alternativa, né? Ou uma escolha de dois ou mais elementos. So sugere efeito, resultado ou consequência. Because apresenta uma explicação, um motivo. E o if, uma condição. Se eu fosse rico, eu compraria um carro. O if estabelece uma condição. Você precisa, se você quiser ter um carro, você precisa ser rico. Então, temos aí uma condição. Se eu fosse, mas como eu não sou, né? Então, nós temos... Então, o importante dessas conjunções, e essas aqui são as mais recorrentes da prova do Enem, é você entender o sentido que cada uma estabelece na frase, na oração. E finalizando, o que nós aprendemos com a nossa aula de hoje? O reforço. Que a leitura, que ler, é muito mais do que decodificar ou decifrar e identificar o material escolhido para a leitura. A resposta das alternativas não está no texto ali exatamente. Você precisa compreender e interpretar por meio dessas estratégias da leitura dos aspectos gramaticais. E utilizando as estratégias de leitura, conseguimos construir o significado do texto mais facilmente, certo? E algumas dicas para turbinar o seu estudo aí, ó, nesses 2 meses antes do Enem. Aumente a sua carga de leitura em inglês. Comece a assistir mais séries, ler materiais em inglês, recorra a alguns livros didáticos para estudar alguns aspectos gramaticais, né? Entender o simple past, as conjunções e... aquela mais valiosa de todas. Começa a resolver as provas de inglês das edições anteriores do inglês. Resolva sozinho, né? Para você estar bem familiarizado e garantir aquela nota extra de língua estrangeira em inglês. Um abraço!